Eu tinha 8 anos de idade quando os meus pais decidiram mudar da nossa cidade natal para a cidade de São Paulo. A escolha da mudança foi devido a centenas de traições que meu pai tinha para com a minha mãe, então foi uma forma de recomeçar, um novo lugar, um novo ambiente, uma nova casa. E nós começamos em uma casa onde tinha apenas um cômodo, né? Começamos bem pequeno, bem apertado, do zero mesmo. Era o meu pai e minha mãe, eu e o meu irmão. Bom, depois de um tempo, a gente morando nesse um cômodo, o meu tio conseguiu arrumar um emprego para o meu pai na empresa que ele trabalhava. Então nós nos mudamos mais uma vez e a gente mudou para uma casinha que o meu tio tinha arrumado pra gente, que era bem pequena também. Era uma casa sem reboco, sem piso, sem portas. Inclusive o nosso banho era de balde porque ainda não tinha instalação e nem chuveiro na nossa casa. Era tudo muito deprimente, muito triste, muito pobre. E dormíamos todo mundo junto no mesmo quarto. Era uma cama de casal para o meu pai, para minha mãe, para mim e para o meu irmão. Até que um dia eu estava dormindo e acordei com meu pai apalpando, apertando a minha bunda. Eu acordei e dei uma olhada para ele, eu só tinha 8 anos de idade, ele me disse que ia coçar a parte dele, acabou colocando a mão no meu short e me pediu desculpa. Eu nem sabia o que ele estava dizendo, porque eu era uma criança, ninguém nunca tinha dialogado comigo sobre nada disso, então, beleza. Até que ali onde nós estávamos morando, começou a virar uma área de risco, porque tinha uma usina de produto químico bem atrás. Então toda a área em volta precisava de ser desabilitada, porque era um produto muito tóxico e se viesse a ter mortes, a empresa poderia arcar. Então a fábrica que pegou desse produto, essa usina, e deu um apartamento para todos os moradores ali. E aí nós nos mudamos para um apartamento, nós ganhamos um apartamento que tinha 2 quartos. E eu passei a dormir, eu e o meu irmão dividiam um quarto, né? Tinha a cama dele e a minha, e os meus pais tinham deles. E o meu pai e minha mãe, eles bebiam muito, e às vezes eles brigavam. E várias vezes meu pai começou a me visitar durante a noite. Até que teve um dia que o meu pai e minha mãe chegaram muito bêbados em casa, eles tinham bebido muito. E minha mãe, ela capotou, apagou em cima da cama dela, bêbada, morreu lá em cima daquela cama chapada. E o meu pai, em vez de deitar ao lado dela, ele veio até o meu quarto. E aí esse dia ele tirou a parte íntima dele pra fora e ficou esfregando a parte íntima dele no meu corpo inteiro. E eu sabia que aquilo não era legal, eu tinha nojo daquilo, mas eu também não sabia por que ele estava fazendo aquilo. E ele sempre falando, é carinho, papai tá fazendo carinho em você e tal. Então eu fiquei muito confusa com aquilo, tava fazendo muito mal pra minha cabecinha, 9 anos de idade. Quando eu cheguei na escola, eu contei pra uma amiga minha. Eu perguntei pra ela se o pai dela fazia aquilo com ela também, se era normal. E ela disse que não, que o pai dela não fazia. No outro dia, a garota já não podia mais ser a minha amiga. E quando eu perguntei pra ela por quê, ela me disse que a mãe dela não queria mais que a gente fosse amiga. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu entendo que ela deve ter contado pra mãe dela e a mãe dela com certeza deve ter aconselhado ela a ficar longe de mim. O que poderia ter sido diferente, né? Poderia talvez ter me ajudado. Mas enfim, eu acabei tendo que lidar com tudo isso sozinha. Quando eu fui crescendo, ali por volta dos meus 10, 11, até os meus 12 anos de idade, eu comecei a entender que aquilo que meu pai estava fazendo comigo era errado. E ele me molestava em qualquer lugar. Se eu não estava no quarto, se minha mãe estava no quarto, ele me molestava na sala. Se minha mãe estava na sala, ele me molestava no banheiro. Ele sempre estava ali. E a minha mãe, ela sempre esteve cega. Ela nunca viu ou ouviu nada. Na minha cabeça, sempre pensei que ela confiava muito no meu pai. Não tinha por que ela desconfiar dele. Então, e eu nunca falei nada pra ela. Então, a culpa era minha de nunca ter falado nada pra ela. Até que quando eu fiz 14 anos de idade, houve a primeira ruptura do meu ímen. Eu fui... Meu pai tirou a minha virgindade. Então, ele ficou comigo. E aí, no que aconteceu isso, as ameaças começaram. Porque eu sabia que isso era errado, eu já tinha voz. Eu já sabia que não era legal, que não era certo. Eu tinha 14 anos, eu já não era mais aquela criança de 8 anos de idade que ele ficava entrando no quarto falando que aquilo era carinho. Eu sabia que aquilo não era carinho. Só que ele começou a me ameaçar. Começou a falar que ia matar minha mãe, que ia matar meu irmão, que ia acabar comigo, com a minha vida. E eu não tinha forças pra lutar contra ele. Então eu acabava
aceitando ser abusada para defender a minha mãe e o meu irmão. Tipo isso. E isso começou a acabar muito com a minha vida. E os abusos não paravam. Mas aí teve um dia que eu tava muito cansada. Eu não aguentava mais. Eu queria que ele morresse. Eu tava sofrendo. Eu decidi pegar uma faca. E aí eu escondi essa faca. E quando ele veio pra cima de mim, eu lembro que eu puxei a faca e comecei a gritar com ele. E a falar pra ele que se ele encostasse a mão em mim novamente, eu ia rasgar ele todinho, eu ia acabar com ele todinho. E eu lembro que só parou quando eu fiz 16 anos de idade, quando eu tive essa atitude. Quando ele viu que eu já não era tão criança mais, que tipo, chega. 16 anos de idade, chega. Enfim, foi terrível. Eu fiquei cheia de traumas, eu cortei meu cabelo tão curto que parecia de homem, eu usava roupas completamente largas porque eu não queria nenhum tipo de marcação, eu não gostava que nenhum homem me tocasse, eu não gostava que nenhum homem me olhasse, eu não queria me relacionar com ninguém, eu tive muita dificuldade para tudo na vida, sempre me sentindo menos, me sentindo rejeitada e isso ficou guardado, nada foi feito. Com o tempo, anos depois, eu muito magoada com a minha mãe, sempre muito magoada com ela, com ele, com todo mundo dentro de casa. Uma assistente social foi atender a minha mãe e ela descobriu que a minha mãe sabia de tudo. Minha mãe sempre soube de todos os abusos. Mas a minha mãe, ela era tão dependente emocional dele que ela preferia fingir que não estava vendo para não ter que lidar com a situação. Para não ter que lutar, para não ter que passar por cima disso. E é bizarro, porque eu acredito que muitas mães fazem isso. Elas fingem que o filho não está sendo abusado, porque aí ela vai ter que mudar de casa, mudar de vida, largar do marido, começar de novo. E elas preferem autorizar com que o cara abuse do próprio filho do que lutar contra isso. Famosa mãe fraca, digamos, né? E eu tive muita dificuldade na minha vida. Só com 22 anos de idade que eu conheci um rapaz que me ouviu, que teve muita paciência comigo, que me ajuda no meu processo de cura, que me mostrou que tá tudo bem, que me mostrou que acontece com várias vítimas, que eu poderia fazer a minha história ser ouvida por outras pessoas, que eu poderia ser diferente. E hoje, graças a Deus, eu tô casada com ele. A gente é feliz, a gente vive uma vida boa, mas eu confesso que é um processo muito doloroso ter que curar esse trauma. Ainda estou tentando descobrir os meios e as vias que eu posso me curar disso 100%, talvez eu nunca me cure 100% disso, mas o reflexo que eu quero deixar mesmo é sobre maternidade, é sobre ser mãe, é sobre responsabilidade, é sobre assumir com unhas e dentes, é sobre proteger de verdade. Eu quero fazer tudo diferente se eu tiver oportunidade um dia, que eu nunca acreditei que eu teria coragem ou capacidade de ter um filho. Ainda me dói pensar nisso. Mas fica de exemplo para a maioria das mães que quanto mais você demora a dialogar com seus filhos, mais chance de ser abusado ele tem.